La mattina mi sono svegliato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Essa é a música que lembra a resistência cigana na Itália. Sejam bem-vindos à Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. A história não é feita apenas por grandes exércitos e tratados assinados em palácios de mármore. Esta foi escrita no silêncio das florestas, no frio das montanhas e no sussurro de homens e mulheres que decidiram não se curvar. Tudo muda em uma data, 8 de setembro de 1943. Diante do colapso do Estado italiano e da brutal ocupação da Alemanha nazista, o país fraturou-se, dividiu-se ao meio, e foi nesse vazio de poder que nasceu a resistência partigiani. Ir para as montanhas tornou-se o maior ato de desobediência civil e, ao mesmo tempo, resgate moral da Itália moderna. Pessoas de origens completamente diferentes, comunistas, católicos, socialistas, militares e ciganos, uniram-se sob uma única bandeira, a da liberdade. Eles eram os partigiani. Entre eles, caminhando pelas sombras e combatendo o mesmo horror, estavam os ciganos dos grupos Sinti e Rom. Frequentemente esquecidos ou invisibilizados pelos livros tradicionais, eles transformaram o luto da perseguição e do genocídio em força de combate. Recordar a resistência dos partigiani é dar nome àqueles que o fascismo tentou apagar. Olhemos para os rostos daqueles que lutaram. Lembramos de Giuseppe Levakovic, conhecido como Zigari, um combatente incansável. Lembramos da arte que se transformou em escudo com Osiride Pevarello, cigano Sinti, homem do circo, acrobata, ator, que fez das estradas o seu campo de batalha pela liberdade. Giuseppe Cater, herói combatente, assassinado em 1944 com apenas 21 anos de idade, também cigano do grupo Sinti. Homero Grandini, que sobreviveu para contar a história de uma juventude roubada pela guerra. A cultura e a sensibilidade também ecoavam nas montanhas. O nosso querido Vittorio Maier Pasquale, o Spazzo, cigano do grupo Sinti, combatente, mas também músico e poeta, que traduzia em versos a dor e a esperança de todos os ciganos do grupo Sinti. Emílio Levac, o Mirko, o lendário Amilcar de Bar, cujo nome dentro da comunidade, Taro, um símbolo de bravura que carregou até o fim da vida as marcas da justiça. E nas fileiras de resistência, as mulheres foram a espinha dorsal. Sem elas, o combate teria sido impossível. Erasma Pevarello, a Vicenzina, como era chamado pelo grupo, personifica a figura mítica da Estafette Partigiani, como eram chamadas todas as mulheres que lutavam ao lado dos seus guerrilheiros. Geralmente desarmadas, elas cruzavam as linhas inimigas, transportando mensagens vitais, suprimentos e até munições. Essas bravas guerrilheiras da resistência partigiani desafiavam a morte a cada esquina, protegidas apenas pela coragem e pelo amor que possuíam a liberdade. E ao lado dela, dezenas de outros nomes de homens e mulheres ecoaram. Vittorino Reinhardt, Giacomo Sacco, Fioravanti Lucchesi, Walter Katter, Silvio Paina, Lino Festini, homens que decidiram que o destino de suas famílias não seria o campo de concentração dos nazistas. Juntos formaram corpos de elite, como o lendário batalhão dos Leões de Breda Solini. Vou repetir.
Leões de Breda Solini. A luta durou 20 e longos meses. 20 meses de guerrilha, inverno rigoroso e represália cruel. Mas a história tem um ponto de inflexão. O dia 25 de abril de 1945, esta data não marca o fim cronológico absoluto da Segunda Guerra Mundial na Itália. As últimas tropas nazistas assinariam a rendição formal apenas alguns dias depois, em 2 de maio. Mas o 25 de abril representa algo muito maior, a virada política, civil e moral de uma nação. Naquele dia, o Comitê de Libertação Nacional da Alta Itália proclamou a insurreição geral. Através das ondas do rádio, a voz firme do comandante partidiano Sandro Pertini e futuro presidente da República Italiana transmitiu a ordem que ecoaria para sempre: render-se ou morrer. A resposta foi imediata. Os partigiani desceram as montanhas, ocuparam as fábricas, tomaram as ruas e assumiram o controle das grandes cidades do norte: Milão, Turim, Gênova. Quando as tropas aliadas finalmente chegaram, encontraram essas cidades já livres, pois os partigiani fizeram um bom trabalho, libertadas pelo próprio sangue e suor dos seus filhos e filhas. O 25 de abril tornou-se assim o dia da libertação. Foi exatamente lá, no calor das batalhas, onde comunistas apertavam as mãos de católicos e minorias sempre discriminadas, como os ciganos Sinti e Rom, lutavam lado a lado com oficiais do exército, que nasceu o milagre da união antifascista. Está gostando dessa história? Então curta, compartilhe, isso ajuda o canal. E considere tornar-se membro. Com apenas 50 centavos por dia, 50 centavos por dia, você ajuda a manter o trabalho que esse canal faz em prol da verdade, da história e da cultura cigana. Os homens e mulheres de etnia cigana que fizeram parte da resistência lutaram para que hoje pudéssemos falar, pensar e viver em liberdade. Quando celebramos seus nomes, não estamos apenas olhando para fotos antigas em preto e branco. Estamos renovando um pacto com o futuro. A liberdade não é um estado permanente. Ela é uma escolha diária que todos nós devemos fazer. Enquanto houver injustiça, preconceito e opressão, a ordem de Sandro Pertini e o espírito dos leões de Breda Solini caminharão vivos, sussurrando em nossos ouvidos que a omissão nunca será uma alternativa. Aos partigiani, Sinti e Rom, eu registro agora a nossa eterna gratidão, pois a resistência é um ato de amor. Este foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.